Olá, estudantes do curso de Biblioteconomia EAD da UFES. Hoje nós vamos falar sobre os dicionários. Os dicionários, eles são considerados obras de referência, ou seja, que nós utilizamos para consulta, às vezes. Ele pode ser compreendido como depositário do repertório de signos linguísticos, reúne dois elementos, o significante ou as entradas ou verbetes e o significado, isto é, as informações contidas no verbete. Ele, como eu acabei de mencionar, é considerado uma obra de referência, ou seja, o que isso significa? Que não é um livro para ser lido do princípio ao fim, ele é apenas para ser consultado em determinadas situações, em que há uma necessidade de informação pontual, ou seja, quando a gente quer saber o significado de uma palavra, por exemplo, tá bom? E qual a função dos dicionários, então? Estabelecer definições, esclarecer significados e ou confirmá-los, esclarecer sobre o uso e grafia adequados. E ele possui uma função social, ou seja, ele possui uma função pragmática, né, inicialmente, que vai falar sobre uma perspectiva em que envolve a compreensão de vocábulos e termos, mas ele possui uma função social bem mais ampla que essa, ou seja, o dicionário, ele reúne de modo sistemático o léxico, isto é, o conjunto das palavras criadas e utilizadas por uma comunidade linguística, ou seja, por um país, por exemplo. O dicionário, especialmente o chamado dicionário de língua, né? Ele vai funcionar como memória da língua, conferindo identidade linguística a essa comunidade. Ele representa o processo de constituição do léxico e de certo consenso sobre o significado das palavras. Funciona também como um código que define os padrões de uso do idioma e que o legitima. Ele, o dicionário, é o resultado de um processo complexo que imprime marcas subjetivas na sua produção. O que seria isso? Significa que as palavras incluídas em determinado dicionário não são abstratas. Elas se relacionam a pessoas e comunidades, a situações em que essas pessoas e comunidades vivem, e se relacionam a condições sociais históricas específicas, podendo até mudar de significado ao longo do tempo. As definições apresentadas no dicionário, elas não são neutras, mas elas são elaboradas a partir de um lugar discursivo, que pode não coincidir com o lugar do leitor. O dicionário também possui uma função pedagógica, que é observada quando as pessoas utilizam para aprender, por isso que é pedagógica. E a variedade de dicionários designados como escolares reflete os diversos usos feitos para se atingir a esse fim. Existem diversos tipos de dicionários. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles agora. Tem o dicionário de língua, também chamado de dicionário monolíngue e unilíngue. E clássico, ele vai reunir o conjunto das palavras e expressões de uma língua e apresenta geralmente sua etimologia, ou seja, a origem da palavra, sua definição, sinônimos, informações fonéticas, gramaticais e sintáticas. Aqui nós temos alguns exemplos, olha só, desses dicionários que nós estamos falando, né? O dicionário de língua portuguesa aqui especificamente. Bom, esse tipo de dicionário que estamos falando, ele possui dupla orientação. A primeira dela é enciclopédica, quando dá para cada palavra informações sobre coisas que ela designa. A segunda é linguística, quando oferece informações sobre o vocábulo propriamente dito. Né? Um exemplo é a palavra laranja. Vocês podem encontrar informações tanto relativas à coisa, fruta, tais como classificação botânica, usos culinários, regiões de origem. Também vai ter informações referentes ao vocábulo, isso é, etimologia, classe gramatical e aos usos, ok?
Bom, ele pode indicar também diferentes contextos em que a palavra usada é formal, informal, escrito, oral, científico, entre outros. Reforça também seu uso real, atende melhor às necessidades dos consulentes, ou seja, daqueles que os consultam. E abonações, o que seriam as abonações dentro desses dicionários? Bom, os dicionários de língua, eles costumam utilizar essas abonações, que constituem-se como exemplos de como as palavras são empregadas. Elas servem para reforçar o entendimento de como a palavra é utilizada em um contexto real, e aparecem logo após a definição, diferenciadas tipograficamente, ou seja, aparecendo entre aspas, em itálico ou em negrito. Bom, os dicionários de usos, né? Eles caracterizam-se por registrar o uso efetivo do idioma. Revela como a língua está sendo usada nos textos produzidos em determinado período e local. Inclui apenas palavras que estão em circulação num dado momento, informando as construções gramaticais preferidas naquele período. Então, nós compreendemos que não inclui as palavras já em desuso, ok? Aqui, olha só, nós temos 2 exemplos, né, desse tipo de dicionário. O Dicionário de Usos de Português do Brasil e o Dicionário Nesp do Português Contemporâneo. Temos também os dicionários especiais, que vão apresentar informações específicas sobre os vocábulos, isto é, sobre alguma parcela ou característica da língua. Por exemplo, já vai ter o dicionário de verbos e regimes, dicionários de sinônimos, dicionários de antônimos, dicionários de neologismos, de regionalismos, de morfologia, dicionários apenas de etimologia, de fonética, entre tantos outros, tá bom? Esses aqui são os dicionários especiais. Daí nós temos agora os dicionários especializados, que são chamados técnicos, temáticos ou de assuntos. Normalmente é um dicionário referente a uma determinada área do conhecimento e vai aparecer no próprio título. Olhem só aqui, ó. Nós temos como exemplo o dicionário de economia do século XXI, o dicionário de folclore brasileiro, o dicionário jurídico universitário. Nós temos também aqui como exemplo o dicionário de biblioteconomia e arquivologia, que já tem um acesso disponibilizado pelo repositório da UNB, né, conforme o endereço aqui abaixo. Né? Esse dicionário especializado, ele costuma ser a linguagem, né, que inclui dos especialistas, ela costuma ser de difícil compreensão para quem não faz parte do meio onde é falada. Por isso, nós precisamos desses dicionários especializados. Eles visam especificamente familiarizar os novatos ou aqueles que ainda se encontram em um período de formação com a terminologia da área. Então, esse daqui pode ser um exemplo para vocês consultarem, né, quando tiverem alguma dúvida em algum termo específico da área de biblioteconomia e arquivologia, ok? Aí nós temos também o dicionário bilíngue. O dicionário bilíngue, ele já tem como objetivo informar como se diz uma palavra da língua materna em determinada língua estrangeira, ou vice-versa. Eles funcionam como apoio à codificação e a decodificação. Codificar é buscar a correspondência, por exemplo, de um termo em português para um termo em inglês. E decodificar é o oposto. Conhecendo-se o termo em inglês, busca-se o correspondente em português. Aqui nós temos também alguns desses exemplos, ok? Nós temos também, gente, os dicionários plurilingües ou multilingües, né, que são os dicionários chamados poliglotas. Eles vão fazer a tradução de determinado vocábulo para 3 ou mais línguas. Temos também o dicionário semi-bilíngue. Ele foi elaborado especialmente para a aprendizagem de línguas estrangeiras. É também chamado de dicionário bilíngue pedagógico. Os significados das palavras são descritos por meio de uma definição,
Meio de equivalentes na outra língua, que é um elemento típico do dicionário bilíngue. Por isso também é chamado de dicionário híbrido. Temos também aqui, né, nesse sentido, os dicionários escolares. Eles têm função pedagógica clara, com proposta de uso em situações de aprendizagem, na escola ou em casa, na realização de tarefas escolares. Um bom dicionário, utilizado de forma correta pelo educador, ele pode contribuir para o maior domínio da língua pelo estudante. Temos também, gente, os dicionários eletrônicos, né? No que se refere à produção, nós podemos mencionar aqui que a informática, ela permite o armazenamento e a manipulação de grandes quantidades de dados lexicográficos. E no que se refere ao uso, eles privilegiam a língua real, ou seja, são favorecidos pelas possibilidades trazidas pela tecnologia e podem incluir aí novos termos com maior agilidade, porque ele é online, muito diferente dos dicionários impressos, não é mesmo? No que tange à avaliação dos dicionários, inicialmente é necessário que vocês, bibliotecários, levem em conta as necessidades dos usuários de determinada biblioteca, né? Ou seja, o uso a ser feito quanto ao seu grau de escolaridade. Então, verificar se são para estudantes que estão no ensino fundamental, ou que estão no ensino superior, ou que são especializados em determinado assunto, ou seja, bibliotecas que atendem cursos de mestrado e doutorado, né? Então é importante vocês verificarem inicialmente o grau de escolaridade, né? Ou seja, o tipo de biblioteca que vocês estão inseridos. Depois, vocês acabam observando aqui aspectos específicos, como a autoridade do autor e da editora, o conteúdo, quantidade e qualidade das informações dos verbetes, presença de exemplos, ilustrações, esses fatores são muito importantes. E daí tudo isso vai ser condizente com o grau de escolaridade também, tá bom? Quanto ao aspecto físico, envolve o tamanho da letra, o tipo de papel, o uso de cores e legibilidade. No que se refere aqui à identificação dos dicionários, eles são fontes de informação tradicionalmente publicadas por editoras comerciais. Algumas delas são especializadas somente na produção desse tipo de fonte. Por isso, é necessário que vocês mantenham os cadastros atualizados das editoras, para acompanhar os seus lançamentos, para utilizar os recursos que elas oferecem, por exemplo, solicitar exemplares de amostra, solicitar a visita de representantes para apresentação de novas edições, entre outras. Essas aqui são questões que vocês podem solicitar, então, às editoras. Né? Para identificação seletiva, é necessário consultar bibliografias e manuais, por exemplo, Brasil, Obras de Referência, 1999 a 2003, ou aqui o Manual de Fontes de Informação, do professor Murilo Bastos da Cunha. Tá bom? Bom, de forma geral, nós podemos concluir que os dicionários, eles são instrumentos que apoiam o desenvolvimento de competências, que preparam os indivíduos para o uso social do quê? Da língua de determinado país. A evolução da lexicografia e o consequente desenvolvimento de um mercado que oferece produtos que atendem demandas específicas dos usuários, eles podem abrir para vocês, futuros bibliotecários, para os bibliotecários, possibilidades de desenvolver coleções e serviços de qualidade no que diz respeito aos dicionários. Essas daqui foram as referências utilizadas.